imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após o empate contra o Atlético Paranaense. Então o Flamengo hoje salvou um ponto num jogo em que ele foi melhor por mais tempo. Palmas novamente para os jogadores que foram raçudos demais. Cobrança do Luiz Araújo, pra dentro da área, toque de cabeça, gol! Gol do Flamengo! Agradecer a Deus por tudo, Ele sabe todas as coisas, trabalho muito dia a dia para isso, e uma frase que eu guardo comigo é que Deus ajuda quem trabalha. Então, segura. O Flamengo foi melhor do que o Atlético Paranaense. Que papelão esse pênalti marcado pelo senhor Anderson Daronco contra o Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais Nação na manhã desta segunda-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que empatou a partida contra o Atlético Paranaense, jogando lá em Curitiba, e o Flamengo teve aí alguns lances polêmicos que inclusive muitos jornalistas falaram que o Flamengo foi prejudicado nessa partida. Bom, vamos analisar aqui nesse momento, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, daqueles que torcem de verdade pro Flamengo. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui no nosso canal, lembrando que todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Então vamos combinar o seguinte, ó, a gente traz sempre as notícias para vocês e você sempre deixa o like. Seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal, tá bom? E corre nos comentários, escreva aí qual cidade você assiste nossos vídeos. Tá no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Piauí, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Mengão e coloca aí nos comentários. Flamengo foi ou não foi prejudicado? Escreva aí. Vamos pro vídeo de hoje, eu vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN Brasil, canal do Pilhado, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Então o Flamengo hoje salvou um ponto num jogo em que ele foi melhor por mais tempo. E assim, eu sei que houve muita reclamação e as mensagens vão chegar, evidentemente, porque eu vou falar isso, do pessoal do Atlético dizendo o jogo só terminaria no momento em que o Flamengo empatasse. Eu não entendi muito bem qual que era. É porque o Daronco dá um acréscimo até 53 e depois ele levanta a placa de mais um minuto de acréscimo e o gol sai ali. É por isso a reclamação. Só aqui pra gente reclamar dessas coisas, que o árbitro dá um minuto a mais num jogo que teve, como sempre tem todos os jogos aqui, paralisação. O Cuca invadiu o gramado. Porque assim, a gente precisa parar de tratar o futebol brasileiro como basquete. É disso que eu tô o dia falando. que a gente quiser que o jogo acabe redondo no momento que o árbitro falou, a gente põe aquele cronômetro lá, com contagem regressiva, vai começar a rolar um chutão do meio campo para tentar... E o acréscimo, ele quer dizer tempo mínimo. Isso, o acréscimo é tempo... Essa reclamação, assim, aí que tá. A gente adora arbitragem num nível, né? Porque querer levar esse jogo, a discussão deste jogo para arbitragem é um absurdo tão grande. Você tem tanta coisa legal no jogo, você tá falando de um jogo... O jogo foi ótimo. De times que brigavam pela liderança do Campeonato Brasileiro. Justificaram essa posição. E nos lances capitais, a arbitragem acertou, com VAR ou sem VAR, que foi a anulação do gol do Gabigol e o pênalti marcado do Davi Luiz, né? A anulação do gol do Gabigol, eu confesso que no primeiro momento eu falei, é porque a gente tá tão acostumado a ver o goleiro atrás da linha da bola. Era o Thiago Heleno o último homem. Exatamente. Agora, eu acho assim, eu tô de acordo com a avaliação do Zupac sobre o Flamengo ter sido melhor na maior parte do jogo, talvez o Atlético tenha tido lances agudos ali, em que poderia também ter resolvido a partida, mas para mim foi jogo até para empate de maneira geral, olhando para o que aconteceu de um lado do outro, e acho que assim, a questão dos 10 desfalques para o Flamengo, nesse caso, conta demais. O que eu quero dizer? Assim, o Flamengo tem, com todos os desfalques, ele tem Gabigol, ele tem Luiz Araújo, ele tem Gerson, ele tem Bruno Henrique, ele tem um elenco absurdo, de um nível absurdo. Com todo respeito, se ele for jogar contra o Cuiabá, os 10 desfalques não podem muito ser utilizados como argumentação para não conseguir vencer adversários que são muito, mas muito inferiores. Só que a gente está falando de uma equipe que é fortíssima, que jogando no seu estádio cria dificuldades para qualquer um, que é um time que estava brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então, nesse contexto, você jogar sem 10 jogadores e, convenhamos,
sem os seus melhores jogadores, porque não estamos nem falando daqueles desfalques... Mas eu discordo de você. Daqueles desfalques sobre... Sobre os desfalques não fazerem falta, porque quando você não tem jogadores... você tem um nível de enfrentamento que você tenha que ser superior a equipes que não têm o mesmo investimento e nível técnico. Porque você começa a fazer muitos improvisos e a ter muitos meninos. A gente fica com uma sensação de que, por ter o elenco que tem, quando está completo, o Flamengo vai ser superior mesmo assim, que eu acho que agora não procede. Você olha o banco, só tem opções com experiência no ataque. Sim, acho que isso não vale para o jogo passado, por exemplo, que era um jogo com 10 desfalques. O jogo com 10 desfalques, o Flamengo tinha no banco... Eram 8, né, no jogo passado. Bruno e Luiz Araújo. O ataque não se aplica, mas o resto do time, sim. Então, assim, eu acho que o Léo Ortiz, de novo, um dos melhores jogadores em campo. Sentiu musculatura, se machucou. Mas o que eu quero dizer aí eu tô falando, quer dizer, eu tô exaltando o resultado do Flamengo contra o Atlético Paranaense, mas eu acho, aí minha opinião, que, de fato, tendo o elenco que tem, os jogadores que tem, Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, caras que a gente pode dizer hoje que não são titulares do Flamengo, contra as equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro, eu nem acho que os 10 desfalques podem ser utilizados para dizer não deu para ganhar do Cuiabá, não deu para ganhar do Atlético Goianiense, não deu para ganhar do Juventude. Aí eu discordo porque a diferença técnica ela é enorme, é abissal. Só que você pegou o meio de campo... O lateral esquerdo, que é zagueiro, você levar o meio de campo, você levar o meio de campo todo de uma equipe embora, faz diferença. Faz diferença. Não, mas assim, de novo, eu não estou falando que não faz diferença. Mas ela é gigantesca. Eu estou falando que depende do enfrentamento. A estrutura do Flamengo tá ali. O Pulgar estava machucado, mas assim, estaria jogando se tivesse. O Pulgar está convocado, o Alan está machucado. O Pulgar, o Igor Jesus está machucado. Arrascaeta, eu digo, a hora que você leva este meio de campo embora, é outro time. Nesse sentido, sim, aqui no meio de campo é outro time. É outra maneira de você se organizar, por mais que venha o Gerson. Aí o que fez o Tite hoje? Deixa o Gerson jogar aqui por dentro, que é para onde ele veio jogar, o Luiz Araújo abriu. No jogo passado deu super certo. Mas eu digo, a mudança é muito grande. Assim, quando você leva 3. Eu não estou discutindo isso, tá, gente? O banco é muito bom, mas assim, se não tem no meio de campo, o nível de substituição que sobe para o ataque. Nenhum. Tem Gabigol, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Nem substituição, você não tem nem para escalar. Tem um zagueiro para jogar ali. E na defesa, tem zagueiro jogando de volante, tem zagueiro jogando de lateral. E não é uma invenção pura, são adaptações. Não, são adaptações de jogadores que hoje já fizeram essas funções. O Léo Ortiz, sim. Tem essa capacidade. Não, obviamente não é o melhor, não é o ideal. E aí também não dá para pensar que um time que cedeu seus melhores jogadores para diversas seleções vai ficar isento de lesões por 7, 8 rodadas. Não vai ficar. Já não está, né? Teve gente que se machucou. Talvez o seu melhor jogador, que era o Cebolinha... Houve lesões no jogo contra o Vasco, que foi o último com o elenco completo. Sim. Também contra o Grêmio no meio da semana. E hoje tem jogador com problema muscular. Porque com menos jogadores disponíveis e o número de jogos igual, a tendência é que quem está disponível seja utilizado até desgastar a ponto de lesão. E é bom lembrar. A gente vai ver muitas lesões. A gente já está falando de 2 rodadas. A Copa América não começou. Não começou. Você vê o Inter, o Inter não consegue jogar. O Inter já tinha dificuldades. Rodadas, né? O Inter foi um time esfacelado para a Copa América e não consegue jogar. É o Uruguai. Em 2 jogos muito ruins, o Inter perdeu todo mundo também. Só para não perder a oportunidade, aí é uma questão que o Flamengo também deve. Flamengo, o Inter, todos eles, né? Assim, me surpreende o fato deles assistirem a isso no futebol brasileiro calados, porque o futebol fica muito mais caro. Porque assim, olha o Inter, as contratações que o Inter fez, né? Os jogadores que vão embora e são super importantes. Assim, o custo disso para o Internacional. Aí você pode perder por jogos que justamente essa sequência sem esses jogadores pode limitar seu andamento no campeonato. O Flamengo não ficou nem calado, só que ele gritou na hora errada, né? Tardiamente. Exatamente. Não, fica calado, Dani, porque não faz nada para mudar. Sim, desse ponto de vista, faz nada pra... levaram... Só reclamar não adianta. A reclamação não serve para nada. O que existe é a ação. Chegar e falar assim, ô Edinaldo, seguinte... Essa situação não dá mais, precisamos sentar para conversar. Nenhum clube brasileiro faz isso. Aí o futebol fica muito mais caro, porque você contrata esse festival de jogadores e o teu meio de campo é levado para a Copa América e você tem
uma sequência de jogos para fazer. E você não sabe como eles vão voltar de lá, se você vai poder usar no dia seguinte. Você, torcedor rubro-negro, você tem que se sentir orgulhoso pelo que o Flamengo apresentou hoje lá na Arena da Baixada. Palmas novamente para os jogadores que foram raçudos demais, guerreiros demais. Um empate heróico. É assim que precisamos definir o resultado do Flamengo contra o Furacão, fora de casa na Arena da Baixada, em grama sintética. O Flamengo estava com 9 desfalques. Durante o jogo, Léo Ortiz, melhor em campo, precisou ser substituído com dores musculares. Bruno Henrique, que fez novamente um primeiro tempo terrível, foi substituído no intervalo, segundo o Flamengo, porque estava sentindo mal-estar. Eu até estranhei que no primeiro tempo, antes dele bater um lateral, ele estava botando muito a mão na barriga. Pelo visto, o nosso guerreiro Bruno Henrique estava com dores na barriga e foi substituído no intervalo, mas isso não muda o fato da péssima exibição que o Bruno Henrique teve. O Bruno Henrique não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Luiz Araújo, por exemplo, herói no último jogo. Nesse jogo que ele foi titular, fez uma partida irregular, não foi bem. Gabigol entrou no segundo tempo, correu, disposição, tentou ajudar, mas nada conseguiu fazer. E aí, pessoal, aos 46 minutos do segundo tempo, eis que Daronco, que novamente com uma arbitragem ridícula, inclusive teve um gol do Gabigol anulado, que eu confesso que eu não fiquei convencido pelo frame apresentado, não. Ainda mais vindo da arbitragem que tem Daronco no comando dela. Não fiquei convencido pelo frame. Eu preciso analisar outros frames. Para quem não sabe, frame é a imagem paralisada na hora da análise do lance. Eu não fiquei convencido. Eu não vou dizer que estava impedido, que não estava, não vou falar nada sobre isso. Fato é que a imagem apresentada na transmissão não me convenceu ao ponto de dizer, de fato, o Gabigol estava impedido ou não, ele não estava impedido. Preciso fazer mais análises, olhar mais lances. E aí, aos 46 do segundo tempo, Anderson Daronco, novamente, ele entra em cena, porque ele foi e marcou um impedimento, que eu não sei, impedimento não, um pênalti para o Flamengo. Davi Luiz, de fato, estava com a mão muito aberta ali, mas é aquilo, interpretação. É óbvio que o Daronco iria interpretar daquela maneira, né? Jogo no finalzinho, possibilidade dos donos da casa, pênalti para os donos da casa. Foi lá, assinalou e marcou. Fernandinho, que para mim joga muita bola, não é nem um exagero dizer que é o melhor volante do futebol brasileiro. Como joga futebol o Fernandinho? É impressionante, é outro nível de futebol. Não à toa ele é considerado ídolo lá no Manchester City. O Guardiola é o melhor treinador da história. Para muitas pessoas é apaixonado pelo Fernandinho, e aqui no futebol brasileiro, de fato, ele sobra. Bateu, a bola ainda bateu no travessão, bateu no chão antes de entrar, quase que ele perdeu, mas não perdeu. Beleza. E aí, na base da garra, da disposição, os jogadores do Flamengo foram para cima do Atlético Paranaense. Inclusive, teve um lance que o Davi Luiz cobrou escanteio. Eu confesso que eu não lembrava disso ter acontecido anteriormente, mas era na base da correria, na base da disposição, tentando de tudo. Eis que no último minuto, quem entra em cena, Everton Araújo, que entrou no lugar do Léo Ortiz, que era o melhor em campo. Olha como é o futebol, cara. Olha como é o futebol. E Everton Araújo, cria das categorias de base do Flamengo. Na verdade, cria das categorias de base do Volta Redonda, mas o Flamengo mapeou, pegou por empréstimo, com opção de compra, depois exerceu a opção de compra, e hoje o Everton Araújo é jogador do Flamengo e vem sendo muito utilizado pelo técnico Tite. Está sempre na lista de relacionados. Eventualmente quebra um galho na lateral direita, é volante de ofício, e hoje o garoto predestinado, iluminado, foi lá de cabeça após uma cobrança de escanteio do Luiz Araújo e botou a bola na rede. Sendo que no lance anterior o Pedro quase fez um gol de cabeça, mas o goleiro do Atlético, o Léo, cara, fez uma defesa de cinema, uma defesa absurda. E aí o Everton Araújo conseguiu empatar no último minuto, e o Cuca acabou sendo expulso, reclamando que o Daronco deu mais acréscimo, que isso é um absurdo. O torcedor do Atlético, gente, com todo respeito, esse o grande problema da cultura do futebol brasileiro. Os caras ficam fazendo cera. Aí o árbitro vai lá, dá mais um minuto. Aí eles reclamam. Tá certo o árbitro. Os jogadores do futebol brasileiro precisam parar com esse negócio de ficar fazendo cera para amarrar o jogo e terminar o jogo. Bem feitos para eles. E aí o Flamengo consegue um empate heróico, empate com muito gosto de vitória. A verdade é essa, diante de todo esse cenário que eu acabei de explicar para vocês. E nesse momento,
o Flamengo está na liderança com 18 pontos. O Atlético Paranaense, se vencesse, iria para a liderança, está com 17. O Bahia, que joga daqui a pouco, 6h30 contra o Criciúma, fora de casa, tem 17. O Botafogo tem 16. Se vencer o Grêmio daqui a pouco, 6h30 da noite, passa o Flamengo. Então, agora, torcedor rubro-negro, é secar o Botafogo, torcer para o Botafogo não vencer o Grêmio, para o Flamengo continuar na liderança, mesmo com muitas dificuldades. A segunda batalha, durante essa guerra, que será o período da Copa América, o Flamengo venceu. Embora o resultado final não tenha sido uma vitória, mas o espírito foi de vencedor, e se a gente for olhar todo o contexto, todo o cenário, é de vitória sim. Então, parabéns aos jogadores do Flamengo pela postura hoje contra o Atlético Paranaense. Resultado de campeão, prestem atenção, resultado de campeão, postura de time que quer ser campeão brasileiro. Parabéns aos jogadores novamente, hein? Foram guerreiros demais. E o Tite, hein? E o Tite? Aí você tá perguntando, mas porra, João Guilherme, por que você tá falando do Tite? Por que eu estou falando do Tite? O Tite que hoje não esteve em campo na Arena da Baixada, na Liga Arena, porque ele estava suspenso. Eu estou falando do Tite, minha gente, porque o Tite, ele passou por aquela turbulência que poderia ter derrubado o avião do Flamengo, hein? Vocês se lembram? Ali, início de abril, final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, campanha na Libertadores que realmente foi ruim. De fato foi ruim a campanha na Libertadores da América. Mas, gente, todo mundo, um alarde danado, todo mundo é errado, que eu não devo generalizar, mas uma grande parte de vários setores, o Tite tem que ir embora. O Tite não dá certo no Flamengo. O Tite não tem a cara do Flamengo. Meus amigos e minhas amigas, o Tite, até agora no Flamengo, ele tem o melhor aproveitamento de um treinador após a passagem de Jorge Jesus, que de fato virou uma referência. E se continuar do jeito que está, ele irá ultrapassar o aproveitamento do Jorge Jesus logo ali, o que é algo dificílimo, hein? Mas ele está caminhando para isso. O Tite é vice-líder do Campeonato Brasileiro, está 1 ponto atrás do líder Botafogo. O Tite, com o Flamengo, só perdeu 3 jogos este ano e nós estamos no mês de junho. Nós já estamos na metade do ano. O Flamengo perdeu 3 jogos este ano. 3. O Flamengo ganhou um título, campeão carioca, de maneira invicta. Ah, não vale nada, mas perde para ver. Perde. O que você estaria falando aí se o Flamengo não tivesse conquistado o campeonato carioca? Ah, uma vergonha. Pô, o Flamengo é bilionário. O Flamengo tem a obrigação de ganhar o campeonato carioca. Não falaria isso? Falaria. Ganhou o campeonato carioca. Fez a parte dele. Está classificado na Copa do Brasil e está classificado para as oitavas da Libertadores da América. Evidente que neste trajeto de janeiro até junho, o Flamengo do Tite jogou mal. O Flamengo do Tite teve um desempenho abaixo do esperado, principalmente ali entre início de abril e início de maio. Foi um mês realmente que o Flamengo não se apresentou bem, até um pouquinho mais à frente mais. Porém, ele passou por essa turbulência, ele foi mantido. E o Flamengo, algo que eu escrevi numa coluna no início do ano, e muita gente riu, eu volto a falar aqui, o Flamengo está construindo uma base sólida com o Tite. E isso está muito claro quando nós assistimos o jogo de hoje em Curitiba, que o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense. E também no jogo do meio de semana, quando o Flamengo venceu o Grêmio no Maracanã. Galera boa que está acompanhando essa live. O Flamengo está com um caminhão de desfalques. Um caminhão de desfalques. São cerca de 10 desfalques. São jogadores de altíssimo nível. Estão fora do Flamengo neste momento. Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela e Pulgar nas suas seleções. Ayrton Lucas está machucado. Alan está machucado. Cebolinha, que vem sendo um dos principais jogadores do time, está machucado. Igor Jesus está machucado. E vocês viram a atuação que o time do Flamengo fez hoje em Curitiba? O Flamengo
foi melhor do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, em momentos do jogo, ele pressionou, o que é normal dentro da sua arena. O Atlético é um time ofensivo, é um time que, empurrado pela torcida, ele vai para dentro mesmo. Mas o Flamengo, ele fez uma grande atuação. E com todas essas ausências, incluindo o Tite no banco, o filho dele, Matheus Bach, ficou ali, ao lado do César Sampaio. Ou seja, isso é uma demonstração clara de solidez e inequivocamente está comprovado, para quem duvidava, que o Flamengo tem o melhor elenco da América, né? Qual equipe do mundo perderia 10 jogadores de um nível muito bom, e conseguiria montar ainda uma equipe competitiva? É o que está acontecendo com o Flamengo, que nós estamos vendo aí nesse início de passagem pelo Brasileiro com os jogadores na Copa América. E mais, estão surgindo opções, trabalho do Tite, de dentro de casa. Hoje o Everton Araújo, Everton com 2 T's, entrou e fez o gol do empate no último minuto. Jogador da base que está sendo treinado, está sendo trabalhado. O Tite tem aproveitado muitos garotos. Alguns têm mais chance, outros têm menos chance, mas ele tem olhado com muita atenção para a base do Flamengo e está deixando o elenco do Flamengo ainda mais robusto com essa garotada. O Wesley, que é muito criticado, mas está lá na lateral direita fazendo o papel dele, né? Você tem, hoje entrou o Vitor Hugo, hoje entrou o Everton, o Lohan, mais uma vez, né, teve uma participação, se não foi brilhante como no jogo com o Grêmio, mas ele é um jogador de presença, é um jogador que tem qualidades, isso está muito claro. Ou seja, o trabalho do Tite é muito bom, pô, muito bom. Queira você ou não. Se você não está satisfeito, morda as costas, porque o trabalho do Tite é muito bom. Ah, não tem nada a ver com o Flamengo. Tá. Gente, o que tem a ver com o Flamengo é ser campeão. Se ele for campeão, ele vai ter tudo a ver com o Flamengo. E ele vai ser campeão do modo Tite de ser, se adaptando ao Flamengo. É o que está acontecendo. E esta combinação, ela é muito forte. E nós estamos vendo isso aqui. O Flamengo, com muitos desfalques, está conseguindo se manter lá no topo do campeonato brasileiro. Agora terá 2 jogos em casa difíceis, mas que ele tem condições de ir bem. Contra o Bahia e contra o Fluminense. Então, me desculpem, com todo respeito, se você era da corrente, manda o Tite embora porque ele não tem nada a ver com o Flamengo, você estava equivocado e não está fazendo a leitura correta. Observe os fatos. E outra, o Tite, ele está começando a construir no Flamengo uma história muito parecida que ele fez no Corinthians, hein? O Corinthians, no início dele lá, foi igualzinho. Quem é corintiano aí, está acompanhando a live aqui, pode participar e me desmentir, se não for verdade. Era criticado, empatite, joga na defesa, retranca, foi eliminado lá pelo Tolima na Libertadores da América, o mundo acabou, desabou no Parque São Jorge, aquela coisa toda, ficou e deu no que deu. Então, o trabalho do Tite, chegando aí no meio do ano, se você pegar desde quando ele chegou em outubro até agora, é um bom trabalho. Analise com calma e veja os números, o posicionamento nas competições e a crítica ao desempenho, que era justa, ela não cabe mais, pô. O Flamengo está jogando bem. E com um montão de desfalques. Repito, comprovando que tem o melhor elenco da América. Certo? Concorda comigo? Tem muita gente perguntando aqui em relação aos lances e tal. Davi Luiz, achei que foi pênalti, estava com o braço aberto, pênalti. O gol do Gabigol é bem discutível, é uma questão ali de frame, de ajuste, de linha, é uma coisa milimétrica, mas eu tendo a concordar com a anulação também do gol do Gabi. Em relação ao minuto a mais que foi dado e o Flamengo empatou o jogo. O jogo ficou interrompido entre 45 e 48 minutos. É só você olhar aí. Pega aí o tape do jogo, tape é da minha época, hein? E dá uma olhada. O jogo ficou parado de 45 a 48, enrolação e tal, chuta a bola para longe, cera, aquela coisa toda e tal. 1 minuto a mais. Pimba. Na sequência, o Flamengo poderia até ter virado o jogo, né? Porque teve aquela cabeçada do Pedro numa defesa extraordinária do Léo Link, talvez a melhor defesa do ano até agora no Brasil que eu tenha visto, e depois não deu. O Everton chegou
e meteu de cabeça para dentro. Mas eu já estou cansado de dizer, esse moleque sabe jogar, esse Lohan. Ele vai começar, eu já estou falando isso há muito tempo, ele vai começar a esquentar a cabeça do Tite. Ele tem entrado, ele vem no meio do campo, ele é forte, ele é habilidoso, ele é inteligente, ele vai na frente, ele vem no meio do campo para ajudar. Ele tem feito esse trabalho quase com perfeição. E hoje não fugiu da regra. As principais jogadas do primeiro tempo, embora o primeiro tempo tenha sido arrastado, mas ele se salientou nesse primeiro tempo. O Gerson, vamos dar uma paradinha aí, um capítulo à parte do Xará. O Xará tá jogando pra caramba. Quando tem os quatro famosos de meio do campo, os 4 super titulares, o Gerson está pelo lado direito. Ele faz uma composição aqui, como um quarto homem do meio do campo, mas se mete também. E faz as jogadas principais pela meia, não é nem pela ponta, pela meia, quando ele está descambado aqui pelo lado direito. Quando ele não está, ele está vindo no meio. Ele hoje é o segundo homem de meio do campo. Léo Ortiz, Gerson e Lohan, e mais o Luiz Araújo. Muito bem. O Gerson está jogando pra caramba. Está correndo que nem um desesperado. Mas correndo e jogando. Porque correndo só não adianta. Né? Mas ele sabe jogar. Ele é habilidoso, ele é inteligente. Ele hoje deu 2 chutes de fora da área. Mal. Mas eu acho que ele tem nada com isso, mas acho que ele tem que, sempre quando for chegando, tabelando com o Pedro ou com qualquer um, bater no gol. Porque ele sabe chutar no gol. Agora, ele está correndo, ele está fazendo cobertura de lateral, ele está fazendo cobertura nesse jogo. Ele fez cobertura dos zagueiros, ele deu carrinho dentro da área na cobertura do zagueiro, do Fabrício. Ele deu carrinho cobrindo o Wesley. Isso não é problema dele, mas está lá. Então, por essas razões todas, eu tenho a impressão que agora ele deveria voltar à seleção brasileira. Porque a seleção brasileira está sentindo falta de um armador. Está lá o Andréas, né? Está lá, mas o Xará já está merecendo voltar à seleção brasileira pelo que ele está jogando. A arbitragem, como sempre, Daronco, uma porcaria. E a Daiane Muniz, o VAR, vou dar 1 para ela. E para o Daronco, naturalmente, é 0! O jogo caminhava para um empate 0-0, né? Aí o Davi Luiz esqueceu que zagueiro dentro da área tem que marcar com as mãos para trás, né? E ele deixou o braço prontinho para receber uma bolada e dar o pênalti, que parecia decretar definitivamente a derrota do Flamengo. Mas o menino, quem diria, o menino Everton Araújo, que entrou no lugar do Léo Ortiz, que sofreu uma contusão, mais uma contusão muscular. Alô, Tanuri! Alô, Fábio Massaridian! O que está havendo? Está todo mundo estourando músculo no Flamengo. Pois é, entrou o menino, mas ironia do destino. Foi justamente o menino, o herói, que faz o gol de empate, que acabou sendo, de uma certa maneira, justo. Que papelão esse pênalti marcado pelo senhor Anderson Daronco contra o Flamengo. Que papelão! Não foi absolutamente nada. A mão marcada do Davi Luiz, que originou o pênalti, que originou o gol do Atlético Paranaense. Foi ridículo. O Anderson Daronco, ele é um péssimo árbitro. O Anderson Daronco, ele sempre foi horroroso na arbitragem, assim como grande parte do quadro da CBF. Esse pênalti, eu falei com todos os comentaristas de arbitragem que eu conheço. Todos. Nenhum marcaria esse pênalti. O movimento do braço do Davi Luiz, ele é um movimento natural. O Davi Luiz não estava com a mão aberta, ele não expandiu o seu corpo, a área do seu corpo. O Davi Luiz, ele faz aqui, ó, ele tá com o braço fechado. E aí, no movimento natural, a bola bate ali no antebraço do Davi Luiz.
Eu vou ler o que me mandou o Porcari, que é comentarista de arbitragem, que eu li hoje na Jovem Pan, esse escândalo de pênalti. E aí, claro, que eu vou ver gente, pilhado clubista, fale o que quiser. Eu não vou falar o que eu não acho para agradar as pessoas. Agora, se eu achei um lance escandaloso, se eu achei mais uma situação do tal do Daronco, que eu acho um péssimo árbitro, ele tá mais pra fisiculturista, ele tá mais pra ator, porque ele adora fazer pose dentro de campo, do que pra árbitro de futebol. Essa marcação do pênalti, que originou o gol do Atlético Paranaense, ela foi um absurdo. Então, eu vou questionar e eu acho que o Flamengo foi prejudicado no jogo de hoje, apesar da torcida do Atlético Paranaense também tá reclamando muito aí da arbitragem, tá bom, galera? Aí, nação, as últimas informações do Mengão. Então, essa análise aí do Pilhado, falando aí sobre o Flamengo ter sido prejudicado pela arbitragem, eu coloco ainda mais. Aquele gol que o Gabigol, que anularam, né, o gol do Gabigol, na minha opinião, foi um gol legal. Essa é a minha opinião. Eu olhando ali as imagens, eu vi que tava ali praticamente em condições. Bom, vamos ver o que a imprensa vai falar hoje. A gente vai trazendo as notícias pra vocês, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.